Boa tarde, tudo bem? Tudo bom com vocês? Meu nome é Thalita Fenato e hoje eu vou fazer uma live junto com meu esposo Talmos, sobre como lidar com os desgastes no relacionamento, tá? Então sejam bem-vindas, bem-vindos. Vou chamar o Talmos para a gente conversar com vocês, tá? Deu certo? Acho que deu. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo e vendo bem a gente? Acho que sim, né? Então, de novo, né? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Thalita, e o Talmos, nós somos casados há 15 anos, tivemos 2 anos de namoro, e nesse tempo nós passamos por vários desgastes, e hoje vamos compartilhar um pouco com vocês aquilo que nós vivemos e aquilo que nós fizemos para superar isso, tá? Para lidar com esses desgastes. É, Amor, você quer se apresentar? Eu sou o Talmos, sou filho de Deus, marido da Thalita, pai do Felipe e da Débora. Eu sou muito grato de Deus ter preparado essa família para mim. Venho assim, tinha muitas dúvidas, inseguranças sobre ter família, ter filhos. E graças a Deus, ao longo do tempo, Deus nos deu uma luz, nos abençoou, mostrou um caminho a seguir, nos desenvolveu e nós estamos nessa jornada para ir até o fim. Que lindo! Eu digo mesmo, né? O nosso casamento, nossa união foi tudo assim uma preparação de Deus e tem sido assim muito aprendizado. Esse tema, gente, que nós vamos falar hoje, ele é importante porque todos nós que temos algum relacionamento, nós passamos por algum desgaste, sabe? O desgaste, nós precisamos aprender a superar ele, porque aquele desgaste é tudo aquilo que consome o que tem de bom no relacionamento, né? Quando a gente fica desgastada, a gente deteriora aquilo que estava bom, a gente usa o tempo que era para poder estar bem, para perceber aquilo que não está bem. Né? Então, é um motivo, esse desgaste é um motivo de muita separação, muito conflito no relacionamento. O que, que é um desgaste para vocês? Eu vou dar um exemplo para mim, tá? Para mim, uma coisa que me desgastava antes era quando eu percebia assim, a tampa do vaso sem abaixar, né? Coisas simples, mas que se repetiam. Ou então, chega em casa, tem um chinelo no meio, né? Que não guardou. Então são coisas assim. Às vezes estava cansada, tinha louça para lavar, e isso são pequenos detalhes, né, no dia a dia que vão deteriorando o relacionamento, que vão abalando daí o vínculo do casal. E para vocês, o que, que seria desgaste? Se vocês quiserem compartilhar, tá? A gente lê. Eu vou falar algumas coisas minhas. Por exemplo, chegar em casa e ver alguma coisa assim da parte doméstica que eu tinha que fazer. Então isso me gerava na época assim, um desgaste. Ou então assim, chegava à noite, a Thalita estava cansada, a gente não tinha tido uma conexão durante o dia, ela não queria ficar comigo, também me gerava desgaste. Eram, sim, são pequenas coisas, mas que foi acontecendo repetidas vezes ao longo do nosso casamento, coisas simples. Sabe aquela coisa, aquela frase que eu já ouvi muito, né, até os próprios irmãos da igreja falar? São as pequenas raposas que estragam a vinha. Não está em grandes coisas, mas são essas coisinhas que, que eu, né, fui deixando entrar em meu coração, e aquilo foi várias vezes, repetidas vezes, de pinguim em pinguim, o copo foi se enchendo, até que chegou uma época que uma gotinha fez transbordar.
Outra coisa assim que eu lembro, né, que gerava desgaste, era, por exemplo, cuidar dos filhos, era as coisas de cuidar da casa, era ouvir, por exemplo, uma crítica, né? Ouvir assim, em vez de ouvir um elogio, ouvir uma crítica, algo que, em vez de trazer para cima, né, deixava para baixo. Que a Regina falou, tem que cuidar dos detalhes. São pequenos detalhes, só que eles vão se acumulando, como o Thalmus falou, acontece às vezes mais de uma vez, e aí chega num ponto que qualquer pessoa vai romper, né? Vai se sobrecarregar com aquilo. Então, são os pequenos detalhes que eles vão se avolumando. Uma coisa que gera muito desgaste também no relacionamento é a falta de comunicação ou a falha na comunicação. Então, às vezes, por exemplo, a gente queria estar junto, mas um dos dois precisava sair, não podia estar junto. E se eu não explicasse, se eu não falasse, ó, hoje eu preciso trabalhar, preciso terminar de ler um livro, se eu não explico, a outra pessoa ela fica entendendo na cabeça dela que ela não é importante, que ela não é amada, que ela fica em último plano, sendo que não é nada disso, né? Então é muito importante para evitar o desgaste, a gente melhorar a nossa comunicação, né, Thales? A gente tem que externalizar, né? Principalmente se uma das partes é de falar menos ou é mais introvertido, é muito importante investir nisso, sabe? É uma coisa simples, porque você não paga nada para isso. Simplesmente fala, ó, hoje à noite eu vou precisar fazer tal coisa, por causa de tal coisa. Uma simples conversa resolve muito problema. O que eu acho que cria uma barreira é que a gente vai deixando acumular mágoas, e chega uma hora que você já não quer mais falar. E aí você começa até a contar historinha para você, né? Você começa a falar assim, nem falar, você já pensa, ah, não vou falar porque não vai resolver. E quanto mais você vai afirmando isso, mais você vai criando na sua mente, solidarizando, né? Criando uma barreira entre o casal. Que nem colocar aqui, vivemos no automático. Então, só de falar o que você precisa, o que você sente para o seu esposo, para sua esposa, já vai aliviar. É o que a Regina falou, né? As mulheres acham que precisa fazer tudo e no final ficam sobrecarregadas. Então, a mulher ou o homem, mas quem estiver sentindo sobrecarregado, pedir ajuda, compartilhar a responsabilidade, né? Para melhorar essa comunicação, para não gerar esse desgaste, né? É muito importante. Uma das coisas que mais gera desgaste também é quando eu não me interesso por aquilo que o meu marido gosta, quando eu não participo, né, daquilo que ele gosta, daquilo que ele se interessa, como se ele não fosse importante daí para mim. Então, uma das coisas assim que desgasta é, por exemplo, eu estou estudando, eu preciso ter o apoio do meu esposo, da minha esposa, para aquilo me ajudar a estudar, para eu ir com mais vontade, para eu ir mais animada naquele meu projeto. Ou eu tenho um hobby, eu gosto de um esporte, ou me interesso por jardim, alguma coisa que eu gosto, a outra pessoa perguntar, se interessar, acompanhar, mesmo que não seja da área dela. Né? Então fica tudo mais tranquilo, tudo mais gostoso quando o nosso parceiro, a nossa parceira nos apoia, né? Assim, se interessa por aquilo que nós nos interessamos também. Né? Então a gente pode fazer pergunta, pode perguntar, se inteirar, conhecer aquilo que a outra pessoa gosta, sabe? E assim, importante também, de vez em quando, tá junto. Por exemplo, a Thalita gosta de correr. Se eu não apoiar ela, eu não corro, mas de vez em quando tem uma maratona, eu vou com ela. De vez em quando tem uma oportunidade, a gente corre junto. Às vezes não consigo correr como ela, obviamente, mas caminha. A gente foi para Porto Seguro, ela deu um pega lá em mim, deixou para trás, bem para trás.
mas estamos juntos, sabe? Coisas que também eu gosto de fazer, e às vezes ela larga alguma coisa dela ali e faz comigo. Então isso me faz sentir amado, isso faz ela sentir amada. E quando a gente tem uma relação disfuncional, a gente acaba criticando. Quantas vezes a Thalita quis fazer alguma coisa lá no passado, e eu, em vez de apoiar, eu critiquei ela. Ah, mas você vai continuar fazendo isso, não vai dar em nada. Então, isso também gera um desgaste. Aham, uma coisa assim que eu sei que o Thales, por exemplo, ele não gosta de café. Ele não bebe, mas ele faz para mim, que ele sabe que eu gosto, né? Então tem coisa também que ele gosta e eu não gosto, mas eu faço, acompanho, né? Porque é participar do interesse do outro, né? Então quando a gente foi percebendo que tinha como lidar com os desgastes, tudo facilitou, né? Tudo ficou mais fácil. Então, assim, o quanto vocês têm feito isso, de demonstrar interesse pelo que a outra pessoa gosta, porque nós, cada um vem de uma família, de uma história diferente. E no dia a dia, né, a rotina, a gente às vezes não presta tanta atenção, a gente presta atenção muito assim no namoro, e depois que casa, entra naquele piloto automático. E aí é isso que desgasta, é eu não dedicar o tempo, a atenção para cultivar o meu relacionamento, né? Para cuidar todos os dias, assim, ver como que a pessoa está se sentindo, se ela se sente amada, se ela se sente importante, se ela se sente desejada, se ela se sente valorizada, né? Como se o homem se sente valorizado como homem, se a mulher se sente valorizada como mulher, né? Que foi para isso que Deus deixou o casamento, né? Para homem e mulher formarem uma só carne, se multiplicar, né, e edificar, a família ser a célula, né, da sociedade, transmitir valores, né? Só que aí, como cada um vem de uma história diferente, quando fica junto e a gente esquece de cultivar esse relacionamento todos os dias, vai acontecendo esses desgastes. Tem algum desgaste mais que vocês querem dar exemplo? A troca é muito importante. Prestar atenção no outro, né? É muito importante. Dar carinho e afeto, a Thaís colocou. Então, isso precisa ser intencional, né? Isso de dar carinho e afeto, às vezes não é natural. Por exemplo, para mim, eu não sou tão toque físico de expressar carinho e afeto assim. Eu aprendi a expressar carinho e afeto pela minha história, quando era mais nova, fazendo coisas para os outros, não beijando, abraçando, sabe? Então isso gerava muito desgaste no nosso relacionamento, porque eu achava assim que se eu fizesse, arrumasse a casa, comida, preparasse as coisas assim, deixasse as coisas arrumadas, eu estava manifestando amor, estava expressando amor. E o Talmos, ele era mais de carinho, de toque físico, sentia falta disso. E aí, quando eu descobri isso, que a gente tinha linguagens diferentes, né, de amor, eu só comecei daí a fazer aquilo que era a linguagem dele, a dar mais carinho e mais afeto, mesmo que não fosse natural para mim, essa questão do toque físico, né? E ele começou a fazer os atos de servir para mim, né? De arrumar, de limpar a casa, de fazer comida, fazer café, né? Tirar o lixo, vocês entendem? Só que até a gente descobrir isso, aconteceu muito desgaste, né? Então, esse desgaste, ele tem uma raiz, tá, gente? Quando eu fico incomodada com uma toalha em cima uma toalha molhada em cima da cama, ou então eu fico incomodada porque a casa não está arrumada, ou a pessoa saiu, não ficou comigo por algum outro motivo, isso é um gatilho, né? Essa situação que desgasta o meu relacionamento é um gatilho para algo que eu já senti antes se manifestar. Então, assim, eu fico muito irritada, fico muito nervosa
quando eu vejo que eles não abaixou a tampa do vaso. Essa irritação, esse nervosismo, é um sentimento que não é de agora que eu tenho, que já veio da minha história antes. Esse padrão é um padrão de comportamento que se repete. Então, assim, tudo aquilo que nos desgasta são gatilhos para despertar um sentimento que nós já tínhamos antes. É como se nós tivéssemos assim feridas emocionais, né? Desde quando a gente, principalmente na nossa infância, na nossa história de vida, e quando a gente casa e convive com a pessoa, as atitudes da outra pessoa faz despertar as minhas feridas. Então, toda vez que eu me sinto, por exemplo, irritada, nervosa, eu estou reagindo a esse gatilho, mas ele ativa várias memórias que eu tenho desde a minha infância. Talvez quando eu era criança, eu passei por vivências, eu via, eu ouvia, eu sentia muita irritação, muito nervosismo. Então eu acabo, com quem eu convivo hoje, eu acabo sentindo de novo esses sentimentos. Tá, faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então, o que a gente fala? Que tudo que me desgasta tem a ver comigo, não com o outro. Né? Aquilo que me desgasta está despertando um vício emocional que eu tenho. Né? Então, a percepção que eu tenho daquilo, ela é muito mais importante do que está acontecendo comigo. Então, assim, hoje, continua acontecendo algumas coisas. Por exemplo, da tampa do vaso não abaixar. Agora a gente, né, alugamos uma casa que não tem tampa de vaso. Olha só que incrível. Então, no nosso banheiro não tem tampa. O vaso, ele é sem tampa. Então, a gente não teve mais essa questão, sabe? Mas, por exemplo, a gente vivia desgastando por causa da louça. Aí nós resolvemos comprar uma máquina de lavar louça e o Thamos colocava os pratos lá, as crianças, a gente tirava, né? Para facilitar, né? Para ter as soluções. Mas hoje continua tendo situações, só que elas não nos desgastam mais. Porque nós entendemos que não tem a ver comigo, tem a ver com a outra pessoa. Né? Então, a intenção da outra pessoa nunca é me magoar, me machucar. Ela só está repetindo alguma coisa que ela aprendeu antes. E assim, Thalita, acrescentando, isso é tão importante para a gente, e a gente às vezes está no piloto automático, até assim pelo corre-corre do dia a dia, essa velocidade de informação e nessa busca acelerada por qualidade de vida, não que isso é ruim, a gente tem mesmo que buscar, mas eu acho que mais importante que isso é a gente parar e refletir justamente nesses pontos, né? Se dedicar ao relacionamento, porque a felicidade, né, do ser humano tem muito a ver com o relacionamento e tem a ver com as conexões. E as críticas e as coisas que a gente enxerga no outro, na verdade, tem a ver com a gente, como você falou. Então a gente tem que se cuidar, né, entender isso de si e também parar para refletir, como a gente está falando, para dar atenção. Será que nós estamos aqui, né? Quantas vezes você perguntou para o seu cônjuge, né, com quem está com você, qual que é o sonho dele, dela? Você sabe qual é o sonho do seu cônjuge? O que você tem feito para que esse sonho seja realizado? Então, isso é estar alinhado, é isso fazer o outro se sentir importante. Justamente. E se a gente for pensar, né, no desgaste, imaginem assim, um vestido que você coloca. Se você ficar sempre usando ele, ele vai desgastar, ele vai desbotar com o tempo. E assim é o nosso relacionamento. Com o tempo, com a convivência, vai se desbotando. Então, o que nós precisamos fazer para não ter o desgaste? É renovação. Como se a gente fosse lavar novamente, pintar novamente, dar cor de novo, reviver tudo isso. Então, o casamento, ele não é uma coisa que você casa e pronto, acabou.
é um relacionamento que você tem que cultivar, é como se fosse uma planta, né? Precisa cuidar todos os dias. Então, colocar a água, colocar no sol, conversar, proteger, né, quando vier uma tempestade, você cultivar ali e ter paciência também, né? E isso a gente precisa fazer todos os dias. Não é automático, casei agora, acabou, tá tudo bem, tá tudo certo, eu só vou exigir algumas coisas. Não, a gente precisa ter, o amor é uma escolha e tem que ser intencional, tem que ser todos os dias. Porque senão o mundo nos leva para esse piloto automático. E a gente deixa daí de estar feliz com outra pessoa, de fazer outra pessoa feliz e de sermos felizes, né, por estar com outra pessoa. Então, é como se fosse uma roupa que a gente precisa estar sempre renovando, né, pintando de novo, lavando de novo. E para não desgastar, a gente precisa cultivar, que é isso que a gente estava falando, né? De estar sempre conversando, de todos os dias conversar, pedir um feedback. Qual que é o seu sentimento hoje? O que você precisa? Como que você quer que... Qual que é o seu sonho para o nosso relacionamento? De que forma que eu posso fazer para você se sentir mais amado, para você se sentir mais desejado, para você se sentir mais valoroso como homem, né? Então, isso tanto o homem quanto a mulher precisa fazer, precisa perguntar, para ajustar a comunicação, né? Para os dois entender para onde que estão indo. Se você não tiver um destino, qualquer coisa que acontecer tá bom, né? Então a gente precisa estar sempre conversando. Outra coisa também é que a gente precisa falar sobre as nossas necessidades de ser amada, necessidade de ter suporte, a necessidade de ter apoio. Então, eu tenho todo o direito de falar, amor, hoje eu quero sair para ir, por exemplo, no piquenique. Hoje eu estou com vontade de assistir um filme. Hoje eu estou com vontade de ficar em casa. Eu estou sentindo a sua falta. Eu preciso de um tempo com você, né? Eu gostaria que você me acompanhasse em tal lugar. Então a gente precisa pedir, a gente precisa comunicar a nossa necessidade de amor, senão outra pessoa não sabe. Tudo certo, amor? Tudo certo. Outra coisa também que evita muito desgaste no relacionamento é quando eu tenho mais autoconhecimento, quando eu sei mais sobre quem sou eu, quando eu sinto mais quem eu sou, quando eu estou mais alinhada com o meu propósito de vida, com as minhas características. Quanto mais eu tenho autoconhecimento, eu melhoro todos os meus relacionamentos. O autoconhecimento, ele é a base para o relacionamento conjugal, para amigos, para qualquer outro relacionamento, para me relacionar com um funcionário, né, com colaboradores. Então, o autoconhecimento, ele é a chave, assim, para melhorar o relacionamento conjugal. E aí, quando eu tenho autoconhecimento, e o outro também tem, quando os dois se dedicam, né, para se conhecer, para olhar para a história de vida e aprender, para entender o perfil comportamental, para entender a sua linguagem de amor, para entender as suas feridas emocionais, essa pessoa ela já vai começar a se tratar diferente, ela já vai começar a se tratar com mais amor. E isso abre a possibilidade de tratar o outro próximo com mais amor. Então, é como se fosse assim a base, sabe? O autoconhecimento, ele é a base para o auto-amor. E o auto-amor é a base para eu amar outra pessoa. Então, eu não é muito desafiador eu amar alguém quando eu não estou bem, quando eu não me amo, né? Então, é muito importante investir assim no autoconhecimento. Quer falar sobre isso, Thames? Eu acho que
Autoconhecimento, esse termo talvez até assusta as pessoas. Eu lembro quando eu não tinha esse conhecimento, eu falava autoconhecimento é autoajuda, isso daí é blá 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 comercial. Eu sempre pensei nisso. Mas o autoconhecimento ele vai fazer eu me entender por que eu me comporto desse jeito, quais são os meus valores, que realmente é importante para a minha vida, o que eu não abro mão de forma alguma, o que me faz sofrer quando acontece. Então, assim, não só isso, né? Você vai mais a fundo. Quais são as minhas crenças, no que eu acredito, né, que é o certo, no que eu acredito sobre o relacionamento, no que eu acredito sobre ser pai, sobre ser homem, sobre ser marido. Então, assim, é uma coisa muito, muito importante, porque realmente é a construção da base da identidade do indivíduo. Às vezes a gente fala autoconhecimento, né, as pessoas também, quem não conhece, cria uma certa resistência. Mas se eu só enxergo nos outros, né, o que é conhecido do meu cérebro, né, das minhas memórias, das minhas experiências, se eu não descobrir o que está dentro de mim primeiro, como que eu vou ampliar o meu horizonte sobre a outra pessoa? Não tem como ampliar. Então, como que eu iria entender você, Thalita, né, a sua história, os seus comportamentos, o que é precioso para você, se eu não conseguisse, né, quando eu não conseguir olhar para dentro de mim? Então, assim, eu querer andar sem perna, né, eu querer correr uma maratona sem perna. Então, assim, essa realmente para mim é a base de tudo. Todas as áreas da vida, a gente tem que investir em autoconhecimento, principalmente no relacionamento, muito mais no relacionamento. Eu acho interessante aquela pesquisa de Harvard, acho que tem 90 anos a pesquisa, né, o jeito Harvard de ser feliz. Então, eles mostram que 10% da nossa felicidade é por coisas que estão fora de nós. Dinheiro, riqueza, fama, essas coisas que estão fora. Mas 90% da nossa felicidade é que está dentro de nós. Tem a ver conosco, né? Aquilo que sai lá de dentro. Se isso é 90%, sou responsável por 90%, como que eu não vou me conhecer? Não tem jeito. E uma coisa importante, que você fala muito nas suas lives, nós temos um Criador, né, que nos criou. Então, quanto mais próximo dele eu estiver, mais eu vou me conhecer. É como se só ele tivesse o manual do fabricante. Claro, a psicologia, né, a neurociência, tem várias técnicas, a gente aplica técnica, a gente aplica ferramenta para autoconhecimento. Mas a fundo mesmo, quem sabe o nosso manual de instrução foi aquilo que nos criou. Então é importante na vida do casal também ter uma espiritualidade. Nós somos cristãos, a gente acredita em Deus, acredita em Jesus, mas quem não for, seja lá no que você acredite, se é na natureza, se é nos astros, mas tem que ter uma espiritualidade, porque aquilo que nos criou é o único que sabe exatamente como a gente é. E isso que o Talmos está contando, a gente está até conversando, né? Como que nós passamos um tempo, a gente estava olhando as fotos, assim, um tempo de bastante desgaste, o que que nos sustentou? E foi Deus, né? Assim, um nunca deixou de amar o outro, mas era lidar com desgaste direto, porque embora eu fosse, né, tivesse formação de psicóloga, eu não tinha. É diferente você passar pela vivência de desenvolvimento emocional, né? Então, aí depois eu fui buscar, né, terapia, cursos, acompanhamento, supervisão, e aí me ajudou. Mas aí, quando o Taos também procurou, nossa, daí foi assim, é, parece que abriu, né? Assim, fluiu o relacionamento. Então, acontece muito isso também. Às vezes, num casamento, um dos dois só procura ajuda, procura suporte emocional, procura se conhecer, fazendo cursos, fazendo terapia, fazendo algum treinamento, sabe?
E quando a outra pessoa não vai junto, existe um grande risco daí do casal não se manter junto, porque um está fazendo o possível para dar certo, né? Para se conhecer, para alavancar essa área emocional. Quando a outra pessoa não quer se movimentar, ela acaba daí impedindo a outra de se movimentar, né? Então aí cria um desgaste muito grande. E em casa nós entendemos que cada um tinha um tempo, né? Não pode obrigar, mas quando os dois começaram a se dedicar para o autoconhecimento, para o desenvolvimento emocional, buscar ajuda, né, de pessoas, de conhecimento sobre relacionamento, sobre história de vida, né, psicologia, perfil comportamental, linguagem de amor, que são coisas simples, mas quando a gente coloca em prática faz toda a diferença, sabe? Nós permitimos assim mudar, né, a qualidade do nosso relacionamento e também com os nossos filhos. Acaba sendo consequência. Quando o casal está bem, os filhos ficam bem. Né? Quando o pai e a mãe eles têm um acompanhamento, eles investem no desenvolvimento emocional, eles vão estar 100% presente com os filhos. Eles não vão ficar se desgastando com os filhos, porque eles estão bem, então eles vão conseguir passar a melhor parte deles para a família, para o relacionamento, sabe? E isso que o Tamos falou de Deus, quando a gente foi casar, né, a gente tem uma palavra, né, acho que é Eclesiastes, que fala que o cordão de 3 pontas ele não se quebra facilmente. Então, eu sempre acreditei que, além de nós dois, Deus estava com a gente. E Deus mandou muitos sinais, assim, na palavra, oração, várias coisas que aconteceram que a gente percebia que Deus estava sempre com a gente. Então, não foi assim, até para a gente se conhecer, né? Não foi assim, ao acaso que nós conhecemos. Foi Deus que preparou de nos unir, né? Foi Deus que nos trouxe, cada um de um lugar, né? Eu vim de Cascavel, estávamos de interior de São Paulo, aí nos encontramos em Londrina e nos unimos. Então, eu creio que foi todo assim um caminho de Deus e que Deus que nos sustentou por muito tempo, né? Então, a gente precisa buscar para lidar com o desgaste esse conhecimento emocional e espiritual também, porque não entra em conflito uma coisa com a outra. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa, comentar? Aproveitem. Todos esses assuntos, pessoal, que a gente trouxe aqui hoje, a gente está preparando um curso para casais, dia 26 e 27 de março, né, Thalita? E a gente vai estar lá abordando todos esses assuntos, trazendo ferramentas práticas de autoconhecimento, de perfil comportamental, de linguagem de amor, para que o casal possa ali se conhecer, um conhecer o outro e traçar um plano de ação para que um faça que o outro se sinta amado. A gente entende que amar é uma decisão. Então, a partir do momento, eu sempre falo assim, né? Vale a pena você amar, né, a pessoa que você está? Faz uma lista de qualidade dessa pessoa e imagina que não tem conflito nenhum. Que vocês vivam sem conflito. E aí você vai fazer uma análise se vale a pena se é uma pessoa do bem ou não. Se sim, então vale a pena você também se permitir e se dedicar-se ao seu cônjuge e se dedicar a esse relacionamento. E lá a gente vai passar, assim, a gente fez um resumão de todos os processos que nós passamos e a gente vai montar esse plano de ação com os casais. É isso mesmo. Então, assim, só recapitulando, né? Hoje a gente falou sobre como lidar com desgastes no relacionamento. O desgaste é tudo aquilo que vem para consumir o que é bom.
E aí o desgaste tem mais a ver com a minha percepção, como eu percebo a realidade, do que um acontecimento. Então hoje não é que parou de acontecer algumas coisas, tem algumas coisas que continuam acontecendo, só que já não. Nossa percepção mudou um do outro. Né? Então, por exemplo, eu não levo para o lado pessoal quando eu tenho uma expectativa e não acontece. Às vezes eu entendo assim, nossa, eu esqueci de falar que eu tinha essa expectativa, por isso que ele não teve essa iniciativa. Né? Então, o comportamento do outro nunca quer me ofender, me magoar. Pelo contrário, a outra pessoa sempre está agindo na mais boa intenção, na melhor intenção. Só que a gente precisa entender que são histórias diferentes. Então, aquilo que o outro faz vai despertar em mim o que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então, o problema não está fora, não é o outro, é dentro de mim. Sou eu que preciso me amar, me perdoar, me reconciliar comigo, para eu poder enxergar o melhor de mim e o melhor do outro, né? E aí a gente falou muito, né, sobre o desgaste ser um gatilho para manifestar uma ferida emocional, que todos nós temos alguma ferida emocional, e que a gente precisa daí restaurar o relacionamento todos os dias, como se fosse uma plantinha, né? Então, com a comunicação, falando o que eu preciso, falando o que eu sinto, com autoconhecimento e a conexão também com Deus, tá? Se tiverem alguma pergunta, gente, ou quiserem comentar alguma coisa, então agradeço, viu? Nós vamos divulgar aqui pelo Instagram a imersão para casais, que vai ser uma imersão presencial dia 26 e 27 de março, vai ser sábado e domingo. Nessa imersão, nós vamos trabalhar com desenvolvimento emocional para fortalecer o vínculo dos casais, para evitar os desgastes, né, para passar para vocês as nossas vivências, experiências, e para que vocês tenham também um direcionamento, né, de como agir, de como se entender, como aproveitar ao máximo o seu relacionamento. Então, que Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço para vocês. Boa tarde.